Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Esse é um espaço bíblico onde nós falamos da palavra de Deus com vários assuntos, com várias abordagens diferentes, tendo por foco sempre a glória de Deus e o nosso crescimento espiritual. Já é inscrito? Não é ainda? Se inscreve aqui embaixo, deixa aí sua inscrição, deixa também o seu like. Ajude esse vídeo a chegar a mais pessoas, amém? E vamos criar uma rede de cultura bíblica para essa internet que tem de tudo, não é verdade, meus irmãos? Meus queridos, esse vídeo se destina a ajudar aqueles que podem estar começando na empreitada bíblica, daqueles que têm ou já tiveram algum plano de leitura anual da Bíblia, aqueles que ouviram e viram outros vídeos que nós fizemos sobre a necessidade de um comprometimento bíblico, mas que não têm ainda, não conseguiram de alguma forma ainda se encaixar numa metodologia ou observar alguns parâmetros para que se apoiassem no intuito de se motivarem e começarem a produzir com crescimento espiritual a partir não somente da observância correta, mas também do entendimento da vontade de Deus através das Escrituras. É óbvio que todos nós um dia já passamos ou passaremos por dificuldades dentro da área da interpretação bíblica. Usaremos talvez mais a técnica do que o lado inspiracional. O fato é que tem momentos em nossa vida que nós temos alguma dificuldade em lidar com este livro. E a ideia desse vídeo é deixar para vocês alguns conselhos que a gente aprende ao longo do caminho e que desabrocharam em toda a paixão, em toda a admiração, em toda a gana que eu tenho hoje de estudar a palavra de Deus. Irmãos, eu não sei pensar em outra coisa. Eu penso na Bíblia, eu tenho sede pela palavra de Deus, eu ouço alguma coisa que me soa diferente, eu já vou pesquisar. Eu não me imagino sem a palavra de Deus e eu gostaria de deixar para você essa impressão que eu tenho através de pelo menos 7 conselhos aqui que eu creio que vão te ajudar também nessa empreitada. Confira aí. Mas antes de nós falarmos qualquer coisa, a vinheta. Temos que passar a nossa vinheta do canal. São 10 segundinhos. Passa rapidinho, mas ainda dá tempo de você se inscrever se não é inscrito, deixar o seu like e nós voltamos já. Meus irmãos, como eu já adiantei para vocês, ao longo do caminho a gente vai aprendendo. São escolas bíblicas, cultos de ensino, escola dominical. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, é um grande ensinador da palavra do Senhor. Eu louvo a Deus pelo ministério ao qual eu pertenço, que tem verdadeiros mestres e doutores na palavra. E isso traz para a gente bagagens, isso traz para a gente alguma coisa que podemos aproveitar e ao longo do caminho amadurecer, para um dia como hoje poder passar também aos irmãos. É lógico que tudo é fruto de devoção, tudo é fruto de rotina, tudo é fruto de um costume, de uma aculturação dentro dos parâmetros. E as influências, elas contam muito. O tempo dedicado ao estudo da palavra de Deus e à observância dela conta bastante. De fato, vai de pessoa para pessoa, vai de tempo por pessoa, mas o fato é que se nos esforçarmos, se nos aplicarmos, todos podemos chegar ao mesmo lugar. E o que a palavra de Deus pode nos proporcionar nesta vida é a perfeição, é a estatura de varão perfeito, à medida de Cristo. Isso é a própria palavra que nos diz. Sem mais delongas, vamos deixar aqui para os irmãos, então, alguns conselhos que, se observados, trarão ótimos resultados na sua vida, tanto no plano pessoal, como no plano também espiritual. Amém? Vamos lá, então? Em primeiro lugar, nunca se esqueça desse conselho. Irmão, você pode não decorar nenhum versículo mais na sua vida, você pode não saber dos livros da Bíblia de cor, mas nunca se esqueça, a Bíblia é um livro espiritual. O autor deste livro é espírito e deve ser adorado em espírito e em verdade. Se você observar essa premissa, você nunca vai se sobrepor ao poder da palavra. Se você observar essa premissa, você vai entender que a Bíblia não obedece às vontades humanas. Ela ordena, ela mostra a vontade de Deus para conosco. Ela mostra, ela manifesta o caminho pelo qual devemos andar. Amém?
Isso eu estou falando da inspiração bíblica, estou falando da inspiração que é total. Né? Na contrapartida de outras teorias, principalmente as acadêmicas de hoje em dia, que já trazem uma ala mais liberal, uma ala que pretende conferir à palavra do Senhor uma ressignificação ou até mesmo uma reinterpretação de acordo com o secularismo, de acordo com as tendências, de acordo com as ideologias, ok? E até mesmo uma culturalização segundo o mundo. E isso é muito perigoso. Se nós entrarmos pelo caminho do liberalismo, a Bíblia deixará de ser um livro espiritual e quem terá voz serão aqueles que reescrevem, que reinventam, aqueles que ressignificam as Escrituras. E isso não pode ser levado em conta se você pretende chegar a uma maturidade espiritual. Em segundo lugar, nunca se esqueça, a Bíblia não é um livro de termos, onde, como um dicionário, você procura o que tem ou o que não tem. Eu vou procurar se tem calça comprida na Bíblia. Você não vai encontrar calça comprida na Bíblia. Eu vou procurar se cortar cabelo é pecado na Bíblia. Você também não vai encontrar isso, porque a Bíblia não foi escrita para isso. A Bíblia não foi escrita como um livro de dizer pode e não pode. A Bíblia foi escrita para revelar a vontade de Deus para o ser humano dentro de um conceito. Portanto, esse conceito deve ser entendido. E nós partimos do pressuposto de que nada define Deus. Nem a própria Bíblia define Deus. Nem a teologia define Deus. Deus é muito mais do que a Bíblia diz sobre ele. Deus é muito mais do que a teologia pode rabiscar sobre ele. Por isso a Bíblia foi escrita para revelar aquilo que é importante para a nossa salvação enquanto nesta vida. Amém, irmãos? Precisamos entender isso. Deus é superior. Paulo escreveu dizendo o seguinte: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração humano, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. O apóstolo São João, escrevendo no último capítulo do seu evangelho, diz: Jesus fez ainda muitos outros milagres que, se fosse escrito, não caberiam nesse livro. Estes, porém, que foram escritos aqui para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo tenhais vida em seu nome. Amém, meus irmãos? Portanto, aquilo que foi escrito o foi da vontade de Deus como necessário para que nós, fazendo o que está escrito, e olha que não é tudo, mas é difícil, né, meus irmãos? Nós possamos chegar à vida eterna através da consolação e da esperança das Escrituras, segundo nos diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 15, verso 4. Amém? Então, se você observar e conseguir extrair o conceito das Escrituras dentro do tópico 1, né? já linkando os tópicos, né? Dentro da espiritualidade deste livro, né? E não da sua materialidade. O liberalismo ele explora a materialidade das Escrituras, o livro como um patrimônio histórico, mas se você extrair o conceito espiritual, tanto do Gênesis, perpassando por todos os livros até o Apocalipse, você vai encontrar um harmonioso conjunto que se chama plano de salvação e que revela a vontade de Deus. O que nos joga, então, para a terceira dica deste vídeo de hoje, que é exatamente o aspecto análogo das Escrituras. Ou seja, a Bíblia explica a própria Bíblia. Mesmo em passagens que parece que uma informação é jogada contra a outra, uma vez extraído o conceito, aí amparado até pelos estudos teológicos, pela revelação progressiva e outras coisas, nós entendemos que nem assim a Bíblia ela se contradiz. Um exemplo aqui bem prático para dar para os irmãos é a questão Deus imutável, Deus mutável. Os teístas abertos usam passagens que aparentemente mostram que Deus se arrependeu para dizer que Deus é mutável, o que contraria não somente o conceito de Deus nas próprias Escrituras, como também o conceito teológico ou teontológico acerca de Deus. Se você tem uma particular dúvida sobre esse assunto, se Deus muda ou não muda, eu vou deixar um vídeo aqui em cima para você assistir e tirar as suas dúvidas acerca desta questão. Temos também outras teorias mirabolantes, tanto na área da escatologia, quanto na área da eclesiologia, quanto na área da soteriologia e outras áreas
onde principalmente as ideologias costumam trabalhar e o liberalismo teológico tem achado muito espaço para questionar as escrituras, para tentar ressignificar o que está escrito e desta forma tem semeado a fermentação na mente de muitos a ponto de usarem a própria Bíblia para auto-justificarem as suas atitudes, esquecendo que a vontade de Deus para conosco não nos levaria jamais a andar pelos nossos próprios caminhos. Portanto, a Bíblia explica a própria Bíblia. Se porventura você leu algo que pareceu chocante e não entendeu, a sua obrigação é voltar ao primeiro passo, orar a Deus em espírito, em devoção, em humildade e buscar de Deus a interpretação e Deus lhe dará. Amém, meus irmãos? O erro está em nós. O fato de nós não descobrirmos uma verdade que queremos descobrir não mostra que a Bíblia contém erros, não mostra que a Bíblia não se explica. Mostra que falta em nós o senso e a direção de Deus para, com os olhos espirituais, enxergar a vontade de Deus. Isso nos leva ao quarto ponto, já juntamos 3 pontos anteriores, e ele nos diz que a Bíblia ela pode e deve ser lida. Sim, mas também deve ser estudada, deve ser compreendida e principalmente praticada. Se você fizer qualquer um dos passos anteriores, mas não praticar, não adianta, nunca vai crescer. O crescimento está na prática. O cristianismo é uma religião de prática. A vida cristã é uma vida de prática. Até a fé, ela precisa refletir a prática. Porque a fé em si mesma ela é abstrata. Ela só vai glorificar a Deus a partir do momento que ela vira concreta. Amém, meus irmãos? Então ela deve ser lida, pode ser lida e deve ser estudada, também ser compreendida, né? Isso já começa a trazer uma modificação na nossa vida do interior para o exterior e depois não vai adiantar nada se nós não exteriorizarmos aquilo que nós aprendemos. Amém? Portanto, esse talvez é o maior estímulo, a maior dinâmica que nós podemos ter, né? Digamos aí, o meio de campo deste estudo bíblico, né? Para nós evoluirmos de um status A para o status Z. Amém? Para a glória de Deus. E o interessante de notar nessa sequência de ler, estudar, compreender e praticar, primeiro, é que envolve todos os passos anteriores e, principalmente, em segundo lugar, é que não vai nos levar a extremismos, ou seja, não vai deixar que nós caiamos no liberalismo teológico e muito menos vai nos levar para o outro polo, ou seja, o polo do fanatismo. Pessoas que são fanáticas não conhecem de Bíblia. O conhecimento bíblico, conhecimento da vontade de Deus, o conhecimento dentro da espiritualidade, das Escrituras, o conhecimento do plano da salvação, tende a trazer para nós um espírito equilibrado, moderado, amém? Um espírito de mansidão, um espírito de sabedoria, não é conhecimento, é sabedoria. Amém? Saber entrar, saber sair, saber se comportar, um bom comportamento. O crente que é maduro biblicamente, ele tem um bom comportamento na sociedade. Isso porque não há extremismo, porque a própria palavra de Deus é contra todo e qualquer tipo de extremismo. Em quinto lugar, quer crescer na graça e no conhecimento? Olha que importante esse conselho. A Bíblia excede e deve, na verdade, ser a base de toda e qualquer fundamentação conceitual que você possa ter acerca do plano de Deus, acerca da vontade de Deus, acerca do ser de Deus, acerca de toda e qualquer revelação de Deus. O que eu quero dizer com isso é que você primeiro não vai ler um livro de teologia para poder entender a vontade de Deus. Você primeiro não vai assistir um vídeo no YouTube para você compreender a vontade de Deus. Primeiramente, você não vai fazer um curso para poder entender a vontade de Deus. O mais natural, o essencial para a sua vida é que primeiro você entenda a palavra de Deus e depois consubstancie, depois enrobusteça esse conhecimento espiritual, esse conhecimento bíblico com outras coisas que são subsequentes e menos importantes do que a palavra de Deus. Se nós deixarmos, irmãos, a revelação de Deus para nos embebedarmos com teologia, com cursos,
com internet, ou com workshops, ou com até mesmo a busca que nós temos pelos mistérios de Deus, nós vamos ser um tipo de crente que vamos ter muita altura e pouca raiz. E com pouca raiz, os irmãos sabem que qualquer vento derruba. Amém, meus irmãos? O que nos dá base é a palavra de Deus em toda a sua essência, como se fosse um rabisco mais ou menos assim. Primeiro a Bíblia, depois a teologia, depois livros que falem sobre o assunto que você está estudando, depois curso para te dar uma base pedagógica, didática, amém? Etc. sobre isso. E posteriormente um ministério, onde você vai poder praticar tudo o que você já estudou de forma a glorificar a Deus com os frutos de uma base bem feita, de uma vida bem fundamentada na palavra de Deus. Em último lugar, eu deixo para os irmãos isso que é mais uma reflexão para você pensar do que propriamente um conselho. O seu grau de afinidade com as Escrituras vai definir a intensidade e a progressividade do seu crescimento espiritual. Amém? Pouca integração, pouco crescimento. Nenhuma integração, nenhum crescimento. Uma afinidade mais ou menos, um crescimento mais ou menos. Mas se você se dedicar, se esmerar em conhecer, né, ou como Paulo diz a Timóteo, se aplica em ler, né, se você se aplicar, com certeza o seu grau de afinidade com as Escrituras vai determinar a intensidade do seu crescimento espiritual e mais, a amplitude com que ele vai te levar para a glória e pela graça de Deus. Para que isso aconteça, você vai voltar nesse vídeo e reobservar todos os conselhos que nós já demos aqui, amém? E mais do que isso, você vai criar uma rotina de afinidade com as Escrituras. Você vai se doutrinar a pensar nela. Você vai se doutrinar a não viver sem ela. Você vai apagar aquele resumo que você tem de Bíblia é só igreja. E você vai agora fazer uma amizade com as Escrituras, observando todos esses pontos que nós deixamos aqui. E depois você deixa o testemunho aqui embaixo. Se a sua vida espiritual não vai crescer, se a sua mente não vai experimentar uma renovação, se você não vai ser cheio da graça de Deus, e se de repente você não tem nenhum ministério, se as coisas não vão fluir na sua vida. Você gostou desse vídeo? Deixa aqui pra gente então o seu like para ajudar que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se inscreve em nosso canal também e conseguiremos levar esses conteúdos a mais pessoas para a glória do Senhor. Amém? Se quiser deixar o seu comentário também, deixa aqui embaixo. Nós teremos imenso prazer em ler e responder. No mais, que Deus abençoe a sua vida e nós nos vemos num próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser. Amém.